Bom dia, irmãos. Prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Que Deus os abençoe nessa manhã chuvosa, um dia bem bonito em outro lugar do mundo. E eu quero agradecer, aos irmãos pelo apoio, por, por estarmos juntos aí, pelas mensagens que eu recebi de apoio. Mas isso não se trata de mim, né? Se trata da palavra do Senhor, e é isso que eu quero começar, porque hoje a gente tem um tema bem interessante assim, para a gente destrinchar. Então eu só queria fazer uma pequena recapitulação do que a gente conversou ontem, e para que você talvez não fique muito confortável, né, com a ideia de que Deus entende o seu jeito de ser, Deus está acostumado até com a sua teimosia. Então eu quero te chamar a considerar comigo o que lemos ontem. O termo graça teimosa, ele foi cunhado por um pregador chamado Dave Harvey. A primeira vez que eu vi esse tema foi em 2016, na Conferência Fiel, e eu vou estar colocando esse link para vocês disponível na descrição do YouTube, já está. Se depois você quiser assistir tudo sobre ele. Então eu não vou estar falando exatamente sobre o que o Dave Harvey falou, mas eu queria estar usando esse tema, já que eu falei de graça aos teimosos, eu queria estar falando dessa graça teimosa hoje como complemento do que foi dito ontem. Ontem nós consideramos, em primeiro lugar, que Deus dispensou graça até mesmo aos mal criados. Foi a palavra que eu usei aqui para lembrar, né, da minha criação e honrar minha mãe também, que me deu um bom ensino. Até os mal criados foram abençoados por Deus ali, comeram as codornizes, passaram a ser sustentados pelo maná, né, esse milagre que Deus fez. Mas por insistirem nessa atitude de murmuração, eles acabaram se tornando teimosos, e a gente sabe que isso não é uma virtude, é um vício. Consideramos, em segundo lugar, que mesmo quando erramos, Deus não deixa de nos amar, Deus não deixa de amar os seus filhos e continua dispensando graça. Deus prova o seu amor por nós quando envia o seu Filho para morrer por nós quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, Deus prova o seu amor morrendo por quem não merecia. E essa expressão maior de graça, essa graça salvífica, que nós tanto falamos e exaltamos Jesus por ter cuidado e se importado conosco. E por último, nós consideramos também que recebemos favores imerecidos porque Deus tem a intenção de cumprir o seu propósito em nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, há uma conjunção de fatores que ocorrem debaixo da potente mão de Deus, conduzidos pela mão de Deus, para que nós nos mantenhamos no caminho. Isso é a graça atuando em nós. É claro que a gente fala, é a pessoa do Espírito Santo habitando em nós que nos dá a condição de continuarmos, e a graça é um instrumento, seria o nome que a gente vai dar para essa ação do Espírito Santo, para essa ação conjunta da Trindade em nossa vida. Mas a graça ainda é mais do que isso, é mais do que vimos até aqui. Deus dispensa a graça aos teimosos, mas eu queria ler com vocês hoje, ainda numa passagem bastante próxima, Números, no capítulo 11, e eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6. E eu vou te dar um segundo para você abrir, mas senão eu vou ler aqui bem pausado, com o meu sotaque carioca, né, que os cariocas não me escutam, porque quem é de Niterói, eles gostam que diga que é fluminense. Mas aqui, como eu estou em outro lugar, eu vou dizer que sou carioca também. Então, no capítulo 11 de Números, no versículo 1, diz assim: então o povo começou a se queixar. Aí você pensa, de novo? Sim. Falando que era mal diante do Senhor, e quando o Senhor o ouviu, sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor irrompeu entre eles e devastou as extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Então, se da primeira vez aquela murmuração, a gente tem que levar em consideração o tempo todo, até alguns comentaristas fazem isso, temos que lembrar que o povo estava acostumado a um tipo de vida, mesmo escravizados no Egito, agora eles estavam no meio do deserto, e ainda que Deus estivesse mandando alimento, não era uma vida fácil. Então, da primeira vez, eles usaram desse expediente da reclamação, está difícil, está doendo, e Deus vai, olha, eu vou prover então pão para vocês,
e vou prover também carnes, que foi a primeira vez que Deus mandou as codornizes. E de lá para cá, passou-se mais ou menos, pelo menos um ano, que foi mais ou menos o tempo que eles ficaram acampados, e agora eles estão no segundo ano. O capítulo 10 dá conta dessa cronologia, dizendo que eles estão começando o segundo ano, mais ou menos no segundo mês dessa peregrinação. Então eles estão comendo maná há um ano. Então, aí continua no versículo 6. No versículo 4, perdão. Os estrangeiros que estavam no meio deles, e possivelmente eram os egípcios, porque a graça de Deus é uma coisa tão maravilhosa que se algum egípcio passou sangue na porta, porque olhou para o que esse pessoal está fazendo aí, e passou sangue na porta, foi livre do anjo da morte, porque era o sangue que tinha o poder e não a quantidade de fé no sangue. A fé era só para passar o sangue no umbral da porta. Então, possivelmente, ali muitos egípcios saíram no meio deles, é o que os pesquisadores vão nos dizer, e que os estrangeiros, esses que estavam no meio dele, começaram a desejar muito certas comidas. E até os israelitas também voltaram a reclamar, dizendo: quem nos dará carne para comer? Bom, passou-se mais ou menos um ano. E eles voltam àquela murmuração, mas agora meio que desconfiando de Deus, se você concorda comigo. Lembramos-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e dos pepinos, dos melões e dos alhos porós, das cebolas, dos alhos. Mas agora o nosso ser definha. Não temos nada a não ser este maná diante dos nossos olhos. E tantas vezes a gente, como o povo de Israel, a gente trata a bênção de Deus, que foi algo especial, extremamente importante, trouxe alegria, trouxe conforto, trouxe paz, mas depois de um ano a gente tão acostumado olha e fala assim: isso de novo, essa provisão de novo, esse salário de novo, esse trabalho de novo, essa igreja de novo, essa pregação de novo. E a gente acaba desprezando o favo de mel, como diz o texto de Provérbios. A alma faminta, para a alma faminta o amargo é doce, mas a alma saciada despreza o favo de mel, na minha paráfrase aqui. Então Deus derrama o maná e eles pedem mais uma vez a carne. Até Moisés reclama. Moisés, no versículo 13, ele diz: onde eu encontraria carne para dar para esse povo, falando para Deus? Pois reclamam de mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Eu não posso levar sozinho todo esse povo, porque é pesado demais para mim. Se vais me tratar assim, eu te peço, mata-me. Olha o ponto de angústia que Moisés se encontra nesse momento, e junto com ele também o povo, de alguma maneira. Então o Senhor disse a Moisés, no versículo 16: reúna 70 homens dos anciãos de Israel, que saibam serem anciãos do povo, e seus oficiais, leva-os até a tenda da revelação, para que estejam ali contigo. Eu descerei e falarei contigo. Então, eu não sei se vocês ficam espantados, mas eu fico toda vez que eu leio esse texto. Eu comecei a ler a Bíblia tardiamente, porque a minha conversão se deu em alguns passos. Eu não sou crente de berço, apesar de ter sido criado numa cultura cristã desde berço. Então eu comecei a ler essas histórias tardiamente, e elas sempre me assustam muito. O povo reclamou da primeira vez e recebeu o que pediu. Da segunda vez o povo reclama e desce fogo do céu. O texto é tão parecido com o primeiro que tem gente que confunde, dizendo: uma contradição, o que veio primeiro, codornizes ou maná? Mas você pode deixar isso para lá por enquanto. E não era a mesma postura, não era dizer o que estava pegando, né, não dizer o que estava faltando, que Deus atendia. Mas Deus, aqui ele mostra que ouve a oração de Moisés, responde a oração de Moisés sem nenhuma repreensão, mas Deus ouve a oração do povo e repreende o povo. Não como da primeira vez, que só foi atendida a oração. E por que Deus repreende os hebreus? E para isso eu quero trazer a ideia dessa graça teimosa. Como eu já disse, David Harvey nos ensina, primeiro, que o papel da graça não é somente nos levar ao conhecimento de Deus no sentido salvífico. E a analogia que ele faz é a de alguém que acha que o casamento se consolida no ato de casar e não a vida inteira. Eu me lembro que uma vez eu estava falando com o irmão: e aí, meu irmão, tá casado, né? Eu tinha acabado de celebrar a cerimônia dele. Eu falei: tá casado? Ele: pastor, agora nós começamos o casamento. Eu falei: poxa, eu pensei, né?
Eu falei, que maravilha, é essa a ideia. Então, da mesma maneira, a graça ela não é responsável só pela nossa atitude de aceitar o Jesus. É claro que é, isso não vem de nós para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Mas a graça ela vai ser essa, ela vai continuar na nossa vida, e o selo do Espírito Santo, o Espírito Santo habitando em nós, essa graça nos conduzirá por todo o casamento, todo o nosso casamento com Cristo. Então o papel da graça, volto a dizer, não é só levar ao conhecimento de Deus. Porque Deus nos ama, segundo o ponto que ele destaca, ele provê uma graça que é teimosa, para que consigamos correr a carreira que nos foi proposta. Se nós somos teimosos, essa graça é teimosa também. E, em síntese, o que ele vai dizer, pelo menos no recorte que eu estou fazendo, a graça de Deus é aquela que nos ensina a perceber os maus caminhos e também nos dá a condição para querermos nos afastar dele. Em outras palavras, mesmo que você e eu falhemos, a graça vai teimar e nos corrigir. E Deus usará o expediente que for necessário. Se fogo do céu no Antigo Testamento, eu não sei como ele vai tratar com a sua vida, eu sei como ele trata com a minha, e eu não quero nem dar exemplos para que você não limite o que está sendo proposto aqui. E eu agradeço a Deus por não nos deixar entregue às nossas próprias paixões. É o que acontece aos romanos. Tão soberbos da sua cultura, da sua sabedoria, herança dos gregos, acabam confundindo o Criador com criatura, adorando o que não devia adorar, e Deus os entrega às suas próprias paixões e à corrupção do corpo, e se você quiser depois, isso está lá bem claro no texto de Romanos, nos primeiros capítulos. Por que Deus repreende os hebreus? Das dezenas de respostas complementares que nós poderíamos trazer nessa manhã, eu gostaria de dar 3. A primeira do próprio David Harvey. Deus, através da graça, dessa graça teimosa, revela o inimigo. Ou seja, há algo acontecendo conosco, nesse caso aqui era bem claro, essa reclamação, essa murmuração estava acontecendo contra nós, mas eles não teriam como saber se Deus não agisse. Okay? Ainda que o princípio da murmuração já estivesse implícito, a ideia é de que Deus estava sendo rejeitado nos seus propósitos. Então, Deus revela o inimigo através da graça teimosa. Você só chega à conclusão de que precisa mudar uma atitude, um comportamento ou um pecado, se a graça de Deus te mostrar isso. Por isso eu volto a dizer, não é só o ato de aceitar a Jesus, mas é toda uma vida de compromisso com Deus. É um casamento. Eu acho que é uma excelente analogia, não proposta primeiro pelo David Harvey, mas pelo próprio Paulo. Se você está em pecado, não é... segundo ponto que ele destaca, se você está em pecado, não é a comunhão que você tem com Deus que te mostra o que você tem que mudar, mas é a graça que permite você receber o seu pecado, porque via de regra, quando você peca, você perde esta comunhão. Então não é o seu mérito, é isso que ele está destacando, mas é a graça de Deus que te faz perceber o inimigo com que você tem que lutar, essa teimosia de insistir no seu pecado. É a graça que te revela o real problema. Pode ser através de um pensamento, uma mensagem que te leva à reflexão, ou mesmo, como eu já disse, um fogo do céu. A graça teimosa nos educa para que nos pareçamos com Deus. É o terceiro ponto que ele destaca. E aí, sede santos como o vosso Pai Celestial é santo. O segundo autor que eu queria trazer aqui é o C.S. Lewis. É um texto um pouquinho difícil, mas basicamente ele vai dizer o seguinte: o que nós gostaríamos é que, eu não vou ler ele todo porque vai ficar complexo, mas o que basicamente ele vai dizer o seguinte: o que nós gostaríamos é que Deus se comportasse como um vovô benevolente, que vê as travessuras dos netos e diz, que bonitinho, não briga com elezinho não. Mas o fato é que nos deparamos com um Deus que é zeloso. Não que esse avô não ame os seus netos, mas nós nos deparamos com um pai zeloso que repreende os seus filhos. Para quê? Para que o propósito dele, que é a nossa comunhão eterna com ele, a glorificação do nome dele através da nossa vida, se cumpra. O propósito de Deus se cumprirá. Então essa graça é teimosa, ela insiste. E em terceiro, mas não em último, mas não menos importante, Deus diz: por que vocês estão sendo repreendidos? Porque isso está bem claro no versículo 23 de Números 11. Porque rejeitaram o Senhor. Perdão. Eu anotei aqui, mas perdi a referência. Mas eu escrevi literalmente. Porque rejeitaram o Senhor reclamando porque saímos do Egito. A graça, ou seja, o povo não estava concordando através das suas atitudes com a saída do Egito. Preferia voltar ao estado de escravidão.
mas a graça era mais teimosa que todo mundo, e ela não deixaria que isso acontecesse. Eu concluo aqui. A graça não nos dá somente, em primeiro lugar, a graça não nos dá somente a capacidade de sermos salvos, mas a graça nos dá a capacidade de viver todos os dias até que sejamos salvos. Segundo, Deus não é um vovô benevolente que admira as nossas travessuras, mas derrama graça como um pai zeloso que tem como propósito educar os seus filhos, para que vivamos eternamente com Ele. De outra maneira, isto é, sem a graça, seríamos entregues às nossas paixões sem que pudéssemos nos desviar dela. Terceiro, a graça de Deus é teimosa porque nós também somos teimosos. Ela é eficaz porque Ele não desiste de nós. E se você acha, diz o David Harvey, se você acha que o seu pecado é teimoso, que você é uma pessoa teimosa, que você de fato, para mim não tem jeito, eu quero dizer que a graça ainda é mais teimosa que você. E isso eu quero que você receba isso com alegria, porque apesar de nós, o Senhor não deixará que nos percamos. Então, o texto de João 6 e o texto de João 10 são muito claros quando Jesus diz: aquele que o Pai traz a mim, eu não deixo que se perca. Aquele que o Pai coloca na minha mão, eu não deixo que ele saia da minha mão. Então confiemos nesta graça de Deus que nos levará à salvação. Confiemos não nos nossos méritos de simplesmente evitar o pecado, mas na graça que nos mostrará o como nós devemos evitar o pecado. Confie em Deus, confie na graça de Deus. Olhe para o alto e diga: Senhor, por mim mesmo eu não consigo, mas se o Senhor me der graça, eu vou me esmerar mais para que me mantenha em santificação, e isso o seu Espírito Santo me dará. Então é nesse sentido, já tendo começado essa oração ainda no meio do discurso de olhos abertos, que eu quero orar com você. Nós oramos ao Senhor porque o Senhor nos permite, porque esta graça nos dá acesso ao teu trono. Muito obrigado, Senhor, porque o teu sangue nos preserva de nós mesmos, nos preserva da condenação eterna. Muito obrigado porque esta graça maravilhosa não desiste de nós. Usamos o adjetivo teimosa aqui, Senhor, como de uma maneira jocosa, Senhor, mas tememos diante do Senhor, porque sabemos que esta graça foi alcançada, Senhor, foi derramada sobre nós, Senhor, com um alto preço que foi pago. E nós queremos, Senhor, te bendizer, porque o Senhor cumprirá perfeitamente os teus propósitos em nossas vidas. O Senhor nos fará seguir fiéis aos teus caminhos, Senhor. Então sensibiliza o nosso coração para a tua palavra, sensibiliza o nosso coração para a comunhão com os irmãos, sensibiliza o nosso coração, Senhor, todas as vezes que ouvimos uma mensagem, sensibiliza o nosso coração diante dos nossos colegas de trabalho, nossos colegas de estudo, Senhor, sensibiliza o nosso coração todas as vezes que estivermos diante de uma possibilidade de pecado, sensibiliza o nosso coração para que resistamos à tentação, Senhor, para que glorifiquemos o teu nome. Esse é o propósito das nossas vidas. E é assim que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que Deus te dê um dia excelente, que a chuva não te atrapalhe, que você possa ir bem, e que você, se você lembrar, eu queria propor, se você lembrar, ligue para um irmão seu no final do seu dia, pergunte como ele está, alguém que você talvez tenha menos comunhão, quem sabe uma ligação possa adocicar, né, esse dia que nós temos de trabalho, e quem sabe você seja o sol na vida dessa pessoa nesses dias chuvosos. Então que Deus abençoe, meus irmãos, eu espero que nós estejamos juntos amanhã, e amanhã nós vamos falar sobre a graça que cura. Que Deus os abençoe.